Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje, pessoal, nós vamos então fazer uma entrevista com o nosso amigo Daniel, É né? isso aí. Hoje, então, nós vamos estar fazendo ali a questão, né, de como foi a quando o Daniel aceitou Jesus e esse lado cristão dele, perguntas do dia a dia, do cotidiano, e hoje vai ser uma entrevista, mais um formato de bate-papo, né, Daniel? Certo? Então vamos lá, Daniel. Me diz aí, como que foi que você aceitou Jesus, se você veio de um lar cristão, nasceu na igreja, não nasceu? Então, eu, na verdade, eu não nasci na igreja, né? Uhum, Às vezes em quando as pessoas acham que a gente já é cristão há muito tempo, conhece a gente, mas eu nasci num lar que não servia a Deus. sim. Apesar de que meu pai e minha mãe já conheci, já tiveram um certo contato de longe, né? Ah, eram Conhecedores. conhecedores só, né? É, mas a gente não frequentava igreja nenhuma, né? Uhum, Aí, às vezes em quando, eles diziam assim, se alguém, no formulário, eles colocavam que a gente era católico, pra dizer que tinha uma religião, mas não sim, tinha religião nenhuma. Então, assim, eu não vim do lar cristão, certo. mas certo, uns 9 anos ali, mais ou menos ali, meu pai e minha mãe começaram a frequentar a igreja evangélica ali. E Uhum, foi ali que eu tive o contato, né? Eu, como criança, fui que tive o contato, com nove sim. anos ali, mais ou menos. Ah, então o importante, né, o contato ali com a igreja, os métodos foi já logo cedo, então, né? Não... É, foi cedo, né? 9 anos, Isso, foi eu cedo. já conheci já a igreja, ouvi falar de Jesus, né? Uhum. Ah, não, isso é importante porque tem pessoas que tem aquele primeiro contato, né, com a igreja em si evangélica, né, o mundo cristão, depois dos 20, 25. Então é tudo muito novo, né, Daniel? Mas daí É. quando tu já frequenta, né, a igreja ali com 9 anos, você acaba já se familiarizando, né? E não adianta, né? Depois que você conheceu também, pode sair, pode. No É, final das contas, você vai voltar, sabe? é, é, Ou, como diz aquele ditado, né? Ou pelo amor ou pela dor, né? é, Você vai voltar. é verdade, mas e é importante isso dali, né? Por isso que a gente fala a questão dos pais, né, Daniel? Também a gente pode falar isso de trazer o filho para a igreja, né? Porque às vezes É, tem até pai cristão que não traz o filho para a tem. igreja, né? Falando, ele não quer ir. Não, não, mas é bom trazer, porque quando a criança tem esse contato, já acaba se familiarizando, e ali o Espírito Santo vai trabalhando, né, Fica Daniel? na memória, né? Fica na memória. Isso daí. Tanto que, por exemplo, daí quando chegou ali na pré-adolescência, eu ia na igreja ainda, adolescente eu ia também, mas já rebelde já, né? Ia Uhum. por ir, vamos dizer assim, né? Sim, E aí, cara, só que chegou uma hora que você vai crescendo, você quer as coisas do mundo, né? isso. O mundo parece mais legal, né? Atrativo, né? É. E aí eu saí fora da igreja totalmente. Eu deixei de frequentar a igreja, né? Sim. Totalmente. Então, nesse momento aí, você já se desligou, vamos se dizer assim, do mundo cristão. E quando foi que você, de fato, assim, não, eu aceitei a Jesus, eu entendi que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Esse momento que você diz, não, a partir de hoje, eu aceito Jesus de verdade, de coração. Quando que foi esse momento aí, Daniel? Olha, cara, eu já era bem maior de idade, já tudo já. Uhum. Eu tava no fundo do poço, cara. Fundo do poço, psicologicamente, financeiramente, em todas as áreas, né? Sem expectativa de vida, entendeu? Hum, Na verdade, Jesus sempre encontra a gente quando a gente tá nessa situação, sabe? Porque quando a é, gente tá bem, a gente não quer ouvir ele, isso é sabe? verdade. E eu tava, na verdade, eu digo assim, uma depressão, talvez. Uhum. É porque a depressão não é você ficar chorando o tempo todo pelos cantos. É. Por mais que a gente tinha aquela estrutura de forte, volta e meia batia aquela depressão. Sim. Aquele desânimo e aquele pensamento de suicídio, Olha aí. sabe? Tipo, pô, que estraguei minha vida, agora eu tenho que tirar minha vida, sabe? Sim. Porque Sem motivo de viver, né? sem esperança, né? Você só vê Isso. a única solução é morrer. Tipo assim, pô, eu Sim. não tenho mais conserto, eu vou ficar gastando minhas forças à toa aqui pra consertar minha vida, eu vou morrer de vez. Então, assim, eu já tive vários pensamentos de suicídio, dirigir carro, sabe? Pensando em, vou bater esse carro contra a carreta aqui. Eu Tá tinha um, tirando. eu tinha um Monza, sabe? Uhum. O Monza, ele anda meio bem, né? E eu botava ele na Olha, BR assim, cara, e ficava pensando, assim, meu, se eu bater é. aqui agora, acaba esse problema. Aqui já dando um adendo sobre isso, aí é importante frisar não só para quem é cristão, para quem não é cristão, mas como também para quem é, né, a questão das setas do maligno, né? O inimigo ele vai lançando setas. Aí você vai ouvindo essa voz ali, né? E acaba pensando que é a pessoa mesmo, mas no final não é, é o inimigo, né? Para que tu tá aqui? Tira a sua vida, né? Não, eu ouvia isso muitas vezes, assim, vinha na minha mente essa vontade.
vou até compartilhar contigo aqui, com o pessoal que está assistindo também, né? A gente não fica falando porque quando a gente encontra Jesus, a gente não quer saber do que passou. É isso. Sabe? Tem Novo. pessoas que ele aceita Jesus, daí ele fica assim, quando eu era no mundo eu fazia isso, eu roubava, eu fazia não sei o quê. E quando a pessoa realmente encontra Jesus, ela não quer falar daquilo. Porque Isso. aquilo foi um tempo perdido para ela, foi um tempo Isso. triste, ela não quer. Então, assim, eu conheço várias pessoas também que foram pessoas do crime, várias coisas, e quando tu convive com isso, tu não sabe. Tu Sim. sabe quando alguém conta, porque Isso. ele não quer lembrar daquilo, sabe? Traz- Mas só para compartilhar para o pessoal que está acompanhando, assim, para entender que o nosso país, muita gente passa por essa situação de desânimo, de tirar a vida, de não tem mais solução. Eu também, que nem falei, às vezes quando eu pensava em bater o carro, eu tinha uma arma em casa também, e muitas vezes eu entrava no quarto, cara, chorando, desanimado, e eu pegava aquela arma e eu botava na minha cabeça assim, pô, eu só preciso puxar esse gatilho aqui e acabou. E aí, cara, só que daí, como você falou, só que daí vinha na mente daquilo, que a gente criou, sim, o Espírito Santo ali, Isso. sabe? Mesmo tudo errado, ele investindo na gente para mudar. Isso é importante. E ele dizia, não, e vinha aquele pensamento, pô, mas eu vou tirar minha vida. E daí, como falou, eu já conhecia a palavra, Já sabe. e já vinha na mente assim, sabe? Se eu tirar minha vida, eu vou pro inferno. Já sabe por onde é que vai, né? Cara, e aí eu ficava triste, mas daí, dali a pouco, eu chorava ali, dava um tempo, entendeu? E eu dizia, não, tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução sem ser essa, né? Isso. Então, cara, foi bem triste, cara. E o que me levou a aceitar Jesus, cara, até vou compartilhar aqui também a questão do profeta, né? A pessoa que deixa Deus usar ela, né? Sim. Eu tava uma vez em casa, cara, e chegou o síndico do apartamento que eu morava, e ele chegou, bateu na porta e falou assim, ô Daniel, eu tenho uma missionária ali da igreja, tá do Balneário Camboriú, ele falou assim. E ela tá atendendo a agenda aqui na nossa igreja, e eu trouxe ela para fazer uma oração aqui por você. Olha aí. Cara, e eu creio assim, ó, foi Deus, cara, que tocou no coração dele, de levar essa mulher lá em casa, sabe, cara? Foi. E eu falei, não, pode orar, eu falei, pode orar, fica tranquilo. Cara, e ela fez uma oração, e ela foi como profeta mesmo, assim, ó, curto e grosso, sabe? Ela pegou e falou assim, olha, tem uma cova aberta para você, Olha aí. e já era para tu estar dentro dessa cova, mas Deus ainda está segurando. Mas a cova continua aberta. Ela foi bem direta, cara. Ou aceita ou vai pra cova. Não, e o pior é que você se sente nessa situação mesmo, assim. A palavra vem de cheio, porque quando é Deus falando também, Isso. né? A gente entende, né, Daniel? A gente entende, quando cara. é o Espírito do Senhor falando, né? E aí eu peguei, cara, e aquilo lá falou comigo, porque eu sabia a situação que eu me encontrava também, tudo enrolado, cara. E aí eu peguei, cara, e tudo bem, ela orou e foi embora, cara. Mas aquilo ficou, cara. Aquilo ficou, tipo assim, ficava na minha mente. Na verdade, o Espírito Santo, né, já entrou no coração e já começou a trabalhar, né? Porque eu dei ouvido, na verdade, né? Isso é importante. Eu dei ouvido e aquilo ficou no meu coração, cara. Eu falei, poxa, se eu não mudar de vida, eu vou partir, cara. E vou partir sem salvação, cara. Aí aquele pensamento de tirar a vida já começa a ficar mais fraco, né? Porque não, se eu pensar isso, eu sei que eu vou partir, então... Cara, e aí, cara, foi aí que comecei a procurar a igreja. Foi aí, cara. E no primeiro culto, cara, eu fui, o cara pregou uma mensagem dura sobre a ira de Deus. Deus preparando tudo já. É interessante, cara, porque vê como é que a mensagem, as pessoas criticam hoje em dia o pregador, que ele prega a verdade, que ele fala firme, né? Mas, cara, aquele cara pregou só sobre isso, cara. Só sobre a ira de Deus. Não pregou sobre amor, não pregou sobre bondade. Ele pregou sobre a ira de Deus de quem não faz as coisas que Deus quer que faça, cara. Olha aí, ó. E aí eu voltei pra casa com aquela mensagem, cara. O coração já começou já... Já, cara. E aí, como eu disse pra ti, eu peguei e fui pra igreja outra vez. E aí a mensagem já era um pouco mais diferente, cara. A mensagem já era uma mensagem de salvação, uma mensagem de perdão. Evangelística. Uma mensagem evangelística. Uma mensagem de vida eterna. Só que, como eu disse, aquela primeira mensagem impactou. Né? Ela ficou marcada. Deu aquele choque Deu aquele choque de realidade. Isso. E a segunda trouxe a solução. Porque a segunda daí falou, não, mas tem a ira de Deus, mas tem perdão. Isso. Mas tem uma nova vida, tem uma nova história, tem libertação. E aquela mulher falou sobre isso, né? E foi uma mulher que pregou nesse dia. E eu peguei, cara, e falei, pô, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de uma nova história. É perfeito esse Jesus, é o que eu preciso exatamente, cara. Eu já tinha esquecido de tudo, porque você vai esquecendo de tudo, né?
E aí foi aí que eu aceitei Jesus. Foi nesse dia que eu aceitei Jesus. Eu falei assim, pô, eu quero aceitar esse Jesus que perdoa. Sabe, hoje em dia Quer ter novidade. hoje em dia as pessoas veem, às vezes, quando a gente bem, assim, vê você bem vestido, vê você num carro, vê você, sabe? As pessoas dizem assim, fulano tá com a vida ganha, fulano tá bem, sabe? As pessoas têm esse costume. E, cara, e na verdade, cara, aquele dia, isso daí é as bênçãos, assim, é consequência, cara. Porque naquele dia, cara, eu só falei assim, não, eu só quero perdão. Eu tô vindo aqui te aceitar, hoje eu não quero bens, eu não quero nada, só quero o teu perdão. É o reino dos céus, né, Daniel? Que é o mais importante. O reino foco, dos na céus. verdade, é o reino dos céus, né? E exatamente isso. Eu fui com esse pensamento. Eu falei assim, olha, Isso. Deus, até aqui eu já tinha gravado rap de apologia ao crime, já tinha feito várias coisas. E eu falei assim, ó, até aqui, agora eu abro mão dessa apologia, eu abro mão, se isso aqui fosse dar dinheiro, eu abro mão também. Aí eu só quero teu perdão, tua presença, e o resto eu abro mão, eu estou disposto a abrir mão.